Olá, estamos começando o TVT Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre um tema que vem tomando conta da nossa realidade e um tanto quanto polêmico: inteligência artificial. Bill Gates, fundador da Microsoft, afirma que muitas profissões serão substituídas por essa tecnologia nos próximos 10 anos. A inteligência artificial de fato conseguirá substituir os seres humanos? Ela possui o mesmo potencial criativo? Hoje no TVT. Para debatermos sobre o assunto, convidamos Paulo Apolinário, jornalista e professor da Universidade de Ribeirão Preto. Ele é mestre em análise do discurso pelo Programa de Psicologia e Processos Culturais da USP e pós-graduado em Filosofia. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, a repórter Thaisa Teovino nos traz informações sobre como a inteligência artificial tem afetado e moldado nossa realidade. A inteligência artificial está transformando o mundo em ritmo acelerado. Em 2025, mais de 77% das empresas globais já utilizam IA em alguma parte dos seus processos. Ela está em carros autônomos, hospitais, escolas e até no seu celular. O mercado de IA ultrapassou os 500 bilhões de dólares e deve chegar a 1 trilhão até 2030. São mais de 100 mil startups atuando no setor, com destaque para Estados Unidos, China e Índia. Essa tecnologia já consegue diagnosticar doenças com até 95% de precisão e automatizar tarefas antes impensáveis. Mas o avanço traz dilemas. Até 300 milhões de empregos podem ser afetados nos próximos anos e cada imagem gerada por IA consome 5 litros de água e 10 vezes mais energia que uma busca comum na internet. Diante de tantos avanços e desafios, como podemos garantir que o uso da inteligência artificial seria realmente benéfico para a sociedade como um todo? Paulo, como foi mostrado pela Thaís, surgem cada vez mais tecnologias que prometem facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo podem causar dependência, a chamada IA degenerativa. Em sua opinião, como isso afeta a independência intelectual? Quando a gente pensa em inteligência artificial, muitas vezes a gente está pensando de uma maneira equivocada o conceito de inteligência, para começar, antes da gente entrar nessa pergunta, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um modelo que emula, que copia, que tenta simular o que a gente compreende por inteligência. E a gente associa muito a inteligência artificial, acho que a gente pode falar mais disso depois, à resolução de problemas exatos, à resolução de problemas matemáticos, né? E aí a gente associa isso à inteligência. E quando a gente pensa nessa dependência que a IA causa, nessa degeneração da prática humana, é que a gente costuma delegar, a gente cada vez mais está delegando à inteligência artificial atividades que são muito humanas, que não são puramente resolução de problemas exatos. Então, a própria capacidade de pensar, de buscar, quando você pensa agora o Google, por exemplo, antes você buscava um texto no Google, você entrava no site, lia o texto, tirava daquilo uma conclusão e aprendia algo. Hoje, a própria IA do Google já te dá um resumo dos principais textos, né? Mas nem sempre os principais textos são os melhores, são os que mais foram buscados, que as pessoas mais clicaram. Então, ela já causa uma dependência nessa própria curadoria de informação, que era o nosso senso crítico na internet, né? De saber onde eu vou clicar, saber qual texto eu vou ler, o que que eu vou consumir. Então, eu já delego para a inteligência artificial como eu penso, o que eu procuro, como eu procuro. Isso de fato causa uma dependência, assim como é difícil a gente viver sem celular, sem internet, sem WhatsApp. Muitas pessoas, principalmente quem está começando agora o período escolar, já vai ter uma dificuldade tremenda em aprender alguma coisa sem o uso da inteligência artificial. E cada vez mais, quanto mais a gente delega essas capacidades para a inteligência, a gente pode lembrar aqui na comunicação o teórico Marshall McLuhan, né, a gente acaba amputando uma capacidade nossa quando a gente estende um sentido através de um meio de comunicação, né. Então, se eu me acostumei a sempre usar a inteligência artificial para pensar, eu vou atrofiar essa capacidade minha de pensar, em contrapartida eu estou colocando essa capacidade na inteligência artificial. Então eu acho que é mais ou menos isso, né, a gente acaba degenerando, atrofiando algumas habilidades, quanto mais a gente delega isso de forma acrítica para a inteligência artificial. E tendo em vista essa dependência criativa, recentemente uma nova trend tomou conta das redes sociais, que foi o uso de imagens no estúdio Ghibli, sem autorização do autor por IA. Isso gerou muita polêmica. Em sua opinião, qual o impacto dessa prática
para os direitos dos artistas e para o mercado cultural em geral. Vale ressaltar que o próprio Hayao Miyazaki, né, que é um dos principais autores do Estúdio Ghibli, é totalmente contra o uso de qualquer tipo de inteligência artificial. Tanto é que as obras dele demoram para ser lançadas por conta do trabalho de pintar e desenhar personagem por personagem, né? Ele tem um cuidado muito grande com isso. E olha que interessante também, né? Há uns anos atrás, uma série de pens pensadores, estudiosos sobre o direito digital, sobre questões humanas a respeito da inteligência artificial, assinaram um documento exigindo que se ampliasse os estudos sociais e legais sobre o uso de inteligência artificial, porque não estava acompanhando. A inteligência artificial estava avançando muito mais do que o estudo das ciências humanas sobre o uso ético, legal e social da inteligência artificial. E como ela tem um crescimento exponencial, né, a cada ano ela duplica, quadruplica e vai aumentando cada vez mais, é difícil o direito acompanhar, né? O direito está sempre na fronteira. Ele espera acontecer algo e aí depois ele vai atuar em cima daquilo, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, para os juristas, para advogados, que eles trabalham nessa fronteira, né? É novo discutir o uso discutir direitos autorais para a inteligência artificial é é uma área muito nova para o direito. E se pensa também que quando eu penso na inteligência artificial, a forma dela criar algo, se você perguntar para o ChatGPT, para o DeepSeek, se o que ele faz é plágio, ele vai falar que não, que o que ele faz é um rearranjo de elementos de maneira única e que o cérebro humano funciona mais ou menos assim também. É uma desculpa que eles usam, né? Porque a gente pensa qualquer tipo de obra cultural, eu tenho uma bagagem que fez com que eu criasse aquelas obras. A gente pensa qualquer tipo de obra hoje que seja de fantasia medieval, a pessoa leu Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis quando era criança para criar aquilo. E a inteligência artificial funcionaria mais ou menos igual. Ela pega uma série de obras, mistura aquilo, cria algo novo. O problema é quando você pede para ele criar a partir de um estilo específico. E aí isso vai ter um impacto muito grande, porque quem está usando esse tipo de ferramenta está usando no Brasil, está usando nos Estados Unidos, está usando na Europa, e cada país vai ter a sua legislação. Né? Patentear estilo é um negócio muito difícil. Você pode patentear uma obra, mas patentear um estilo de pintura. Van Gogh fez aquelas pinceladas, ele vai patentear aquele estilo. Olha como que isso é difícil, né? Então, acho que cada país tem que pensar e não só cada país, né? Quando você pensa nos blocos, né? Os países latino-americanos, a União Europeia, os países asiáticos, têm que pensar em acordos, em tratados transnacionais para regular isso, minimamente. Falar, olha, até aqui você pode simular o meu estilo. Porque a gente vê muitos filmes também que são parecidos, mas de maneira tão assintosa, assim como a pessoa escrevia, que era algo parecido com o Estúdio Ghibli. Na minha opinião, isso é plágio, ainda mais porque o autor se coloca também contrário a esse uso da obra dele. Tem autores que não, tem autores que tudo bem, você pode usar a minha imagem, pode usar a minha obra, mas ainda mais nesse caso, quando o autor em vida falou que não gosta desse tipo de reprodução, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado legal, muito sério quanto a isso. Agora trazendo para o campo do jornalismo, no início de maio, uma imagem falsa de Lady Gaga distribuindo pizzas para fãs em frente ao Copacabana Palace viralizou nas redes e foi publicada como conteúdo jornalístico em portais. Na sua visão, o que casos como esses revelam sobre os riscos que a inteligência artificial representa para a credibilidade jornalística? Infelizmente, não só imagens, né? A gente tem visto também portais de notícia usando textos feitos por ChatGPT. Isso é problemático porque tem aquele conceito também da inteligência artificial, que é o delírio, que eles costumam chamar, que é quando a inteligência artificial cria coisas que não existem. Ele faz associações incorretas, né? Às vezes ele troca o nome de alguém, inventa uma localidade. Se eu pego um texto, literalmente, como ele veio no ChatGPT e colo na minha matéria, eu corro primeiro esse risco de criar uma informação que não existe, distorcer a realidade de maneira muito estranha. Em segundo ponto, mesmo que ele crie um texto com elementos reais, o repórter, ele essencialmente precisa sanar as dúvidas, né. Se o repórter não sabe, se ele tem dúvida, se nem ele entendeu aquilo, como que ele vai explicar para a população? Como que ele vai saber que o texto dele, ou que a foto, ou que o vídeo está claro o suficiente
para que a população tenha consciência daquilo. Então, a primeira pessoa que não tem que ter dúvida sobre algo, se tiver, tem que voltar na fonte, perguntar de novo, é o repórter. Então, se ele já usa isso para produzir o seu texto, produzir a sua matéria, já é problemático. E a gente tem um outro lado nessa discussão, que é, muitas vezes, quando o jornalista cai nesse tipo de adulteração. Tipo, a imagem da Lady Gaga distribuindo pizzas, né? Porque até houve lá uma distribuição de pizzas, mas não foi a própria Lady Gaga que fez isso. Então o jornalista vê essa foto, fala, é real, compartilha como se fosse real. Aí a gente tem que falar sobre educação midiática. Então, educação midiática não é só aprender a usar um celular, o que é um WhatsApp, o que é um Facebook. Não é só aprender riscos e benefícios. É usar de maneira crítica. É entender os porquês, é entender como, é a origem, são os impactos. Porque mesmo que se você cair, você aprende com esse erro, né? Porque é muito comum também uma pessoa que cai em uma imagem adulterada, que cai em uma teoria conspiratória que aparece nas redes sociais, está propícia a cair em várias. Então, é ter uma educação midiática, e isso é difícil de fazer, isso se estuda há muito tempo, como ensinar as pessoas a usarem as redes sociais e agora a inteligência artificial de forma crítica. Porque hoje ainda dá para ter um pouquinho de noção, você vê o movimento da boca, às vezes a mão, um movimento que não é tão natural, dá para ter um pouquinho de discernimento se é real ou não. Hoje, mas 2 anos atrás era muito fácil de perceber. Ano que vem é ano de eleição no Brasil, ano que vem já vai estar melhor ainda. Da próxima eleição presidencial, muito melhor. Falei que ele evolui de forma exponencial. Será que o nosso direito, será que o jornalismo, será que as ciências sociais vão avançar nesse ritmo? Aí isso é problemático, né? Então, eu defendo muito a educação midiática como saída ou como tentativa de solução para esse tipo de problema. E, Paulo, muitos sistemas de inteligência artificiais são treinados com base em bancos de dados alimentados por seres humanos, que também carregam seus próprios vieses. Você acredita que a IA pode reforçar estereótipos e preconceitos já existentes na sociedade? Totalmente, né? A gente costuma olhar para dispositivo tecnológico e ver de maneira muito fria, né? Esse é um problema que eu comentei da educação midiática, né? É fazer você olhar de forma crítica. Forma crítica não é você apontar o dedo e falar que é ruim, é você analisar de maneira criteriosa. Então, quando eu olho para uma tecnologia como essa, é entender da onde ela saiu. Ok, um cientista dos dados projetou essa IA para que ela colete dados de bancos de dados X ou Y. Eu sempre dou um exemplo de uma das primeiras inteligências artificiais que soltaram na internet, foi uma da Microsoft que liberaram ela no Twitter, quando era Twitter ainda. E essa inteligência artificial, ela aprendeu barbaridades no Twitter, porque o banco de dados dela era o Twitter. Ela defendia o nazismo, defendia ideias absurdas, porque ela aprendeu, ela bebeu dessa fonte. Então, quando eu olho para uma ferramenta como essa, eu tenho que levar em consideração da onde ela está extraindo esses dados. ChatGPT, por exemplo, ele não divulga a base de dados dele, da onde ele extrai, como ele extrai. Mas se está na internet, se foi criada por seres humanos, tem um viés. Isso estou falando do banco de dados. Então, se a inteligência artificial se inspira em dados que foram criados por seres humanos, é óbvio que ele vai ter um viés. Agora, eu posso pensar também, se a inteligência artificial foi criada por um ser humano, com um objetivo específico, seja, no começo o Facebook era uma rede social que priorizava fazer amizades e viver conectado. O que você menos faz no Facebook hoje é fazer amizade, você mais desfaz amizades do que faz amizades. Então a gente também pode perceber como que essas tecnologias subvertem seu funcionamento, né. A inteligência artificial, ela pode ser usada para educação, para melhorar o seu trabalho, mas qual que é o uso real dela? O que que as pessoas estão fazendo com ela? Isso é olhar também de maneira crítica, né. Então é bem problemático quando eu penso em da onde ela está extraindo esses dados. E tem outro problema também, que é um conceito, que está em alta no momento, que é da internet morta, né. Que é que aos poucos as pessoas vão cansando tanto desses conteúdos da internet, que elas não vão nem criando coisas novas. Tudo que é criado por IA. Aos poucos, a IA vai se alimentando de IA. Então, peguei uma foto que foi criada por uma inteligência, e a partir daquela foto eu criei outra, e a internet vai morrendo, vai ficando desabitada de pessoas, e só a IA vai criando conteúdo. E aí, onde é que está
o fator humano, a gente vai continuar consumindo só esse tipo de conteúdo que não tem nada de humano, que ele só é a cópia da cópia da cópia da cópia. Então é problemático quando a gente pensa, no uso prático dessas tecnologias. E agora vamos mostrar o que as pessoas acham sobre inteligência artificial. Guilherme Roque foi às ruas conferir. Você acha que a inteligência artificial é nossa aliada ou vilã em nosso dia a dia? Olha, eu considero a IA como uma aliada, porque me ajuda bastante, porque a gente não entende de tudo, né? Então acho que é importante a gente pesquisar e buscar todos os meios que a gente pode utilizar. Nossa aliada, com certeza, né? Porque ela facilita muitas coisas no nosso dia a dia, como contas, fazer e-mails, né? Às vezes você está na empresa, não sabe o que escrever, fazer e-mails. Inteligência artificial, ela é uma aliada no nosso dia a dia, porque ela vem sendo aprimorada cada dia mais, a tecnologia vem sendo avançada. Eu acho que depende muito de como você utiliza a inteligência artificial. Ela pode ser tanto uma aliada quanto uma vilã. Com certeza aliada, né? Você usa todo dia, acaba pra... Eu, por exemplo, eu tenho assinatura no ChatGPT e eu uso todo dia para estudar, né? Eu acho que é muito válido. E ela consegue substituir o ser humano? Não, com certeza não. Depende, assim, para tarefas mais simples, eu acho que a longo prazo vai, mas eu acho que 100% nunca vai substituir. E infelizmente isso vai acabar prejudicando a oferta e a demanda de trabalhos, os números de emprego, principalmente os mais informais, vão diminuir constantemente e eu acredito que com o passar dos anos até os que exigem um curso técnico ou um nível superior possam ser substituídos pela IA. Tem que ser dosado, eu acho que ela vai ser muito boa futuramente, mas tudo tem que ser equilibrado, sabe? Ela contribuir para o ser humano e não ser algo maléfico. Paulo, como foi citado na reportagem do Guilherme, e até voltando um pouco no tema que a gente estava falando sobre a internet morta, quando a gente abre as redes sociais, principalmente o Instagram, já é possível identificar algumas semelhanças de estética, texto, dessas imagens, desses designs produzidos por inteligência artificial. Para você, existe o risco da IA acabar padronizando essa produção criativa e tudo ficar igual? É curioso, eu estava assistindo hoje uma entrevista do Miguel Nicoleles, que ele talvez seja, acho que a maior figura de inteligência artificial do Brasil, e ele comentando que o filho dele é design gráfico em Nova York, né? Então, tipo, está na vanguarda. E esse pessoal de Nova York, de design gráfico, tentou colocar IA na empresa, na agência, não deu certo porque os clientes reclamam, porque olha que legal, vai ficando tudo meio pasteurizado, vai tudo ficando meio igual. Você começa a falar, eu quero que você me faça uma arte igual o Hayao Miyazaki, igual o Maurício de Souza, ou igual o Washington Oliveto faria uma publicidade. Não tem criação. É só igual a não sei quem, igual a não sei quem. E o próprio Nicoleles fala que a IA ela vai criando um futuro a partir do passado somente. Ela não tem criação. Ela só rearranja aquilo que já existe. E aí sim, vai ficando tudo meio padronizado, vai ficando tudo um pouco igual. Então, eu acho que você pode utilizar sim IA para muita coisa, mas esse caráter de criação, de romper, criar algo novo, ser disruptivo, ainda é algo que está muito atrelado à criatividade humana, à inteligência humana, e a máquina não consegue reproduzir isso, né? A máquina ela consegue fazer aquilo que ela foi programada para fazer. De maneira alguma ela vai pensar fora da programação dela. De maneira alguma ele vai falar, não, eu acho que não seria melhor fazer uma arte como o Estúdio Ghibli faria, eu vou criar um estilo novo. Nunca. Ele vai criar a partir daquilo que ele já tem. E aí o resultado para o cliente, se a gente estiver pensando em design, são artes padronizadas. E a gente já vê isso. Você vê aqui em Ribeirão Preto mesmo, você vê artes de, às vezes, casas de shows, um bar, qualquer coisa do tipo. O flyer do show, do evento, é feito por IA. E você começa a perceber que estão todos ficando meio iguais. Do bar do sertanejo ao samba, ao rock, tá todo mundo ficando meio igual, o mesmo tipo de cartaz, o mesmo tipo de arte. Já tem comercial da TV, que teve recentemente o comercial de São João, que foi feito com IA, e você vê que vai ficando tudo meio pasteurizado, vai perdendo um pouco a alma. Claro, é importante, não quero demonizar a IA, você pode usar para muita coisa, mas para esse caráter criativo, eu acho que ainda não é legal. Paulo, e a gente está falando sobre profissão, né? Tem muita gente que teme que a popularização da inteligência artificial, várias profissões possam simplesmente desaparecer. Uhum. Em sua opinião, esse risco é real?
É interessante que o rapaz lá na entrevista fala que empregos informais. Eu acho que isso já ficou no passado. Eh, Essa grande discussão sobre IA e emprego está tão em voga agora porque está ameaçando esse emprego aqui, empregos intelectuais. Quando lá nos anos 80, nos anos 90, 70, e isso você pega desde a primeira Revolução Industrial, segunda, tirava emprego formal, tirava emprego às vezes na lavoura, na fábrica, era pouco falado, era falado sobre produtividade, melhorias da qualidade de vida. Quando começa a atacar advogado, jornalista, publicitário, designer, que são as pessoas que têm curso superior, que pensam, que são elite intelectual, aí liga o sinal de alerta e fala, peraí, agora está ameaçando os empregos. Tudo que é passível de ser muito mecanizado, repetitivo, robótico, que não tem esse caráter criativo, é passível de virar um algoritmo e ser substituído sim por uma inteligência. Eu dou exemplo quando você pega sites públicos, por exemplo, site do Tribunal de Justiça. Você tem como acompanhar um processo. Aí você fala, me avisa, isso nem é uma IA, é uma automação tão simples. Me avisa se meu processo andar. Gente, isso há 20 anos atrás era o estagiário que tinha que ir lá no fórum perguntar se o processo andou. Hoje ele te avisa no seu e-mail automaticamente se o processo andou. Já foi uma atividade mecânica a menos. Você coloca hoje, torço para tal time de futebol, coloca no Google que ele vai te avisar o placar. Ah, isso parece bobo, mas tinha um jornalista que teria que fazer isso, me avisar o placar daquela partida, uma emissora de TV. Hoje eu sei o placar, quem fez o gol, as estatísticas. O que o jornalista tem que fazer? O que está além disso. O que está além do placar, o que está além da estatística, é o comentário, é a crítica, é a análise muito refinada. O que o advogado tem que fazer? Pensar nesses limites legais, tentar encontrar brechas, tentar encontrar falhas para melhorar ou para se aproveitar delas, seja como for. Então, tudo que tem esse caráter de criação, disruptivo, ainda tem garantido. Não dá para a gente falar nada que tá garantido. Mas quando a gente pensa em empregos que são, mesmo intelectuais, mas que são muito repetitivos, a gente corre esse risco. Tá? E cada vez mais isso está se expandindo para outras áreas mais intelectualizadas. Né? Tanto é que teve uma inundação de e-books na Amazon há um tempo atrás, de livros criados por inteligência artificial, que a Amazon teve que suspender. Falei, peraí, tem muito e-book estranho aqui, de pessoas fazendo no chat GPT, e muita quantidade só para ver se ganhava algum dinheiro com isso, né? Então acho que sim, o risco é grande para qualquer profissão, né? Paulo, muito obrigado por dedicar seu tempo, compartilhar suas ideias com a gente hoje, foi muito importante. Foi uma conversa essencial para entendermos melhor sobre os desafios e as oportunidades da inteligência artificial no nosso cotidiano. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, meu Paulo. Obrigado, Paulo. E eu espero que esse debate inspire você aí do outro lado e traga uma reflexão sobre o equilíbrio entre tecnologia e humanidade. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.